Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 15 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, no Dia Mundial dos Pobres, meditaremos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Muito bom, servo fiel e grande trabalhador. Todos conhecem a famosa parábola dos talentos. Jesus louva as qualidades humanas que são também divinas. Louva as pessoas esforçadas que se aplicam com garra nos negócios humanos e divinos. Louva os trabalhadores sérios e comprometidos. Louva quem produz, que multiplica os frutos e condena com força os preguiçosos, que ficam de braços cruzados. Por que ficais aqui o dia inteiro sem trabalhar? E de vós também trabalhar na minha vinha. Um dia, cada um de nós prestará conta dos dons que Deus lhe deu, deixando-os infrutuosos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com seus empregados. O empregado que havia recebido os 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes aonde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo o que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje meditamos o Evangelho dos Talentos e poderia parecer forçada a ligação ao Dia Mundial dos Pobres. Mas vamos refletir com calma e vamos entender o que Deus quer nos dizer com esta sua santa palavra nesse dia especial que Papa Francisco quis para toda a Igreja,
para nos lembrar dos pobres, neste 4º Dia Mundial dos Pobres. A grande pergunta que hoje podemos nos colocar é essa: a que servem os talentos? A parábola fala de um rico senhor que viaja para uma longa viagem e entrega seus bens a 3 pessoas. 2 dessas trabalham duro e lucram o dobro. Um demonstra toda a sua preguiça e é severamente condenado. A recompensa será participar da alegria do seu Senhor. São Lucas, contando a mesma parábola, explica melhor de que alegria se trata. São Lucas diz: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora terás autoridade sobre 10 cidades, sobre 5 cidades, fala para o segundo. O Senhor havia viajado para ser proclamado rei, e agora ele divide esta alegria de ser rei com seus súditos. O teste dos talentos era para colocar à prova os seus ministros e ver sua capacidade. Produziu 10 talentos, terá autoridade sobre 10 cidades. Produziu 5, terá as autoridades sobre 5, a cada qual segundo a sua capacidade. Se pensarmos bem, o que cada um ganha é mais trabalho. Honra sim, mas um trabalho imenso. Como administrar 10 cidades? Seria difícil hoje com todos os meios de internet que temos. Imaginem naquele tempo, sem meios e sem comunicação. Multiplicar os talentos é um preparo para aprender a governar um grande povo. E o que faz um administrador? O próprio Jesus responde, numa outra parábola. Qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor colocará à frente da sua casa para dar comida aos criados na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor encontrar fazendo isso. Providenciar comida para todos na hora certa. Mas se aquele administrador pensar, o meu senhor tarda a voltar, e começar a espancar servos e servas, e a comer e se embriagar, o senhor daquele servo virá em uma hora inesperada e o punirá severamente. O papel do administrador é dar comida na hora certa. O administrador não é o dono da casa, e ainda menos o explorador, o ditador, o carrasco. Muito pelo contrário, é chamado a cuidar dos servos e das servas que nem sabem a hora certa para comer. A administração de Jesus consiste em dar comida na hora certa a quem não tem comida e nem consciência. O administrador está mais perto de uma mãe ou de um pai do que de um soberano cruel. Isso significa que as qualidades de uma pessoa, reveladas pela multiplicação dos talentos, servem para melhor servir, não para melhor dominar. A pessoa que utiliza sua posição para levar vantagem dos pobres esquece que os talentos que ele tem não são deles, mas são dados pelo patrão, ou seja, por Deus. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa monta uma fábrica. Ela não pode ter na cabeça ganhar, enriquecer, mas produzir trabalho para os operários que não têm sua cabeça, mas devem manter suas famílias, produzir bem-estar para a sociedade. Se ele tem dons para administrar uma fábrica, é para ajudar a quem não tem. Como é bonito pensar na nossa fabriquinha de trufa, que com sua estrutura permite a tantos irmãos tirados da rua encontrar o seu ganha-pão produzindo ou vendendo trufas. Permite aos sítios de se manter e todo mês esta fabriquinha envia o lucro que consegue para o Haiti. 100% o lucro é para o Haiti. É tanto o trabalho para quem é responsável desse barco,
mas ninguém se enriquece. Todo mundo deseja se doar e se entregar. Recebe o que precisa para viver, mas produz tudo o que ele é capaz para ajudar quem precisa. Pense um pouco se todas as fábricas desse mundo fossem assim, como a fabriquinha Amor em Cacau. Nessa altura, podemos unir o sentido desse trecho do Evangelho com a celebração do Dia Mundial dos Pobres, que hoje estamos vivendo. Deus deu talentos a cada um de nós, talentos que são mais preciosos do que os bens naturais e que devem produzir frutos de amor e não de riqueza. No tempo da minha infância se contava uma história. Um pai de uma família numerosa teve que viajar, junto com a mãe, para o estrangeiro. Deixou aos filhos maiores a incumbência de cuidar dos mais pequeninos e abasteceu bem a despensa. Depois partiram. Os filhos maiores montaram a mesa com toda a fartura, refrigerante, bolo, batatinha frita, frango assado, churrasco, e começaram a comer e beber. Os filhos menores mal conseguiam chegar até a mesa e choravam sentados no chão, com muita fome. Os grandes comiam e bebiam e falavam para os pequenos de não atrapalhar. Começou a música e tudo virou uma balada. Os pequenos continuavam atrapalhando e os grandes os fecharam em um quarto ao lado, deixando-os chorar pela fome. Assim foi para muitos dias. De repente, o pai e a mãe chegaram. O que vocês acham que fizeram? Essa é a história que se contava às crianças para explicar que no mundo havia países ricos e países pobres, que não tinham acesso à mesa da comida. Hoje não é muito diferente. Hoje a diferença está até dentro do mesmo país. Existem pessoas que têm muito e pessoas que passam fome. Existem milhões de pobres que não têm acesso aos bens vitais por infinitos motivos. Os que têm bens e talentos não devem pensar: eu mereci, eu conquistei o que tenho, é meu. Na verdade, não há nada que não recebemos. Tudo o que temos foi recebido por Deus, e Ele o deu para que possamos partilhá-lo. Se temos inteligência, será que fomos nós que demos a nós mesmos a inteligência, não foi Deus? Se os nossos negócios foram abençoados, não foi Deus que abençoou? Se somos filhos maiores, é para ajudar os menores. Se temos inteligência, é para ajudar quem ainda não conseguiu desenvolvê-la igual nós. Se temos capacidade organizativa, é para sustentar quem nem sabe qual é a hora de comer. Nada que temos é para nós. Tudo é para ajudar, para amar, para partilhar. Fora disso, não há bênção de Deus. É comovente ver o que acontece nas nossas casas de doentes. São 700 pobres irmãos doentes, tirados das ruas, acolhidos com carinho e amor nas nossas casas e cuidados por 350 irmãos que estavam na rua e que hoje se restauram na missão, aprendendo a amar. Seus fortes braços servem para ajudar quem braços não tem. Suas fortes pernas servem para levar quem pernas não tem. Sua força física serve para ajudar quem está acamado e não pode se levantar. Esse é o milagre da missão. Bem sabemos que hoje muitas pessoas visitarão as nossas casas de doentes. Olhem bem para esses irmãos, porque com sua vida mostram como é ser administradores do que Deus nos deu. Hoje falei com um deles que estava claramente cansado. Perguntei a ele por que estava assim e me respondeu: Irmã, eu não dormi a noite inteira
porque estava cuidando de um vozinho que gritou toda a noite. Vomitava e sentia muita dor no estômago, e eu cuidei dele. Agora ele está dormindo e eu estou aqui para participar da missa. Pensei, quanto é grande a graça de Deus que move os corações. Ajudar os pobres significa, antes de mais nada, ensiná-los a amar, capacitá-los a amar, dar a eles a alegria de amar. Não podemos esquecer que Jesus iniciou seu anúncio numa região pobre de má fama, considerada meio pagã. Pregando aos pobres pescadores e camponeses, dizia: convertei-vos e crede no Evangelho. Ele não disse: se revoltem contra os romanos, eu prometo prosperidade, dinheiro, sucesso. Mas proclamou: convertei-vos e crede no Evangelho. Bem sabemos que o modo mais eficaz para sair da pobreza é acolher Jesus, aceitar a sua salvação, abandonar os vícios. Convidamos, depois do diário, a ler o discurso do nosso Papa Francisco nesse Dia dos Pobres, que vem em anexo a este diário. Mas estas reflexões são suficientes para entender com mais profundidade o trecho que agora vamos ler novamente. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com seus empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes aonde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo o que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos agora dedicar 1 minuto para sublinhar e anotar as frases que mais mexem conosco.
Nesse momento podemos nos concentrar para escolher um propósito que nos ajude a viver bem este Dia Mundial dos Pobres, colocando a serviço deles os nossos talentos, sejam eles espirituais ou materiais. Foste fiel com esses 10 talentos. Administra 10 cidades. Paz e alegria a todos. Participa da alegria do teu Senhor, que é amar e ajudar. Paz e alegria a todos. Coração da igreja existe um sentimento onde o sofrimento ainda anda ao teu lado. Desprezado pela sociedade, que não sabe o valor que tens pra Santa Igreja. Pobre mão de rua, o que eu posso fazer pra que possam compreender o valor que tens no coração de Deus? O que fazer para que os homens possam entender que na pobreza do teu coração se encontra a tua salvação? Meu irmão de rua, tão alegre posso ficar em poder te abraçar e te acolher na tua solidão. Meu irmão de rua, ao teu lado sempre quero estar e poder
dentro do teu